por vários anos, tenho observado como meu ente querido é humilhado, como eles limpam os pés nele e geralmente não colocam nada nesta vida. É extremamente doloroso assistir a tudo isso porque você entende que essa pessoa é gentil e nunca responderá nada a ninguém. Mas, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas perdem a paciência e entendem que estão sendo usadas. Da janela do quarto no segundo andar, John Burke observava a cena se desenrolando na entrada de sua casa. Sua esposa Christie estava em um abraço apaixonado com Jake Christensen, um homem que sempre alegou ser seu melhor amigo. Jake tinha acabado de trazer Christie para casa depois de passarem um tempo juntos no centro da cidade, marcando seu quinto encontro. Observando a conversa deles, John captou detalhes do plano deles para humilhá-lo ainda mais. Jake expressou o desejo de passar uma semana inteira com Christie, ao que ela, após breve contemplação, respondeu com uma recusa. Ela sugeriu passar apenas o fim de semana juntos, mas com uma condição. Quando Jake perguntou o que era, Christie animadamente propôs fazer John pagar pelo encontro deles. Jake riu da ideia, alegando que era bobagem, já que ele tinha riqueza suficiente para cobrir quaisquer despesas. No entanto, Christie insistiu, explicando que se seu marido pagasse por seu encontro romântico com seu amante, seria uma forte humilhação para John. A discussão deles sobre o esquema se transformou em uma troca de olhares e emoções, enquanto Christie admitia que gostava de humilhar John, e Jake confirmava que tais jogos também o excitavam. Ambos ficaram cativados pela ideia, e Jake até sugeriu que Christie deixasse John e se casasse com ele, para passarem o resto de suas vidas juntos. Christie, no entanto, tratou a sugestão com humor, afirmando que consideraria sua proposta se John pagasse pelo próximo fim de semana deles, cheio de paixão e sexo selvagem. Jake, embora um pouco irritado com a ideia, acabou concordando, antecipando que o próximo fim de semana prometia ser especialmente apaixonado. Depois, ele abraçou Christie, sussurrando para ela sobre seus planos, e foi até seu carro, lembrando-a de não fazê-lo esperar muito tempo para o próximo encontro. Christie observou Jake sair, acenando adeus, então se virou e entrou na casa, onde John a esperava. Subindo para o quarto, ela cruzou os olhos com John, que estava sentado na cama esperando por ela. Ela sorriu, olhando para ele, e habilmente deixou sua blusa cair no chão. Com seu próximo movimento, casual e calmo, ela desabotoou sua saia, permitindo que ela deslizasse até seus pés, revelando-se completamente. Para seus encontros com Jake, ela sempre preferiu não usar nenhuma roupa íntima ou outras peças de roupa. Então Christie foi para o banheiro, deixando a porta aberta atrás dela. Olhando para seu reflexo no espelho e pegando o olhar do marido no reflexo, ela perguntou casualmente, "Você ouviu nossa conversa, certo? Estou deixando você por Jake. Planejamos passar o fim de semana juntos, fazendo sexo, e você, sem dúvida, cobrirá as despesas. Pretendo deixá-la para sempre e me casar com ele", ela declarou candidamente, sem tirar os olhos do espelho. John, com peso na voz, respondeu, "Todos esses anos, desde que nos casamos há 3 anos, tenho pago todas as nossas contas. Eu tinha certeza de que estava tudo bem entre nós. Eu não fiz nada além de amar você de todo o meu coração e tentei demonstrar isso todos os dias. Você pode realmente dizer que não sente amor por mim?" Christie reagiu ao amor que ele declarou com desdém, repreendendo-o sarcasticamente por sua fraqueza e indecisão, o que permitiu que seu melhor amigo começasse um relacionamento com sua esposa. No momento em que ela se distraiu de seu reflexo no espelho, ela notou John, parado perto da janela, incapaz de conter suas emoções, começando a soluçar na cama. Christie não demonstrou respeito pelos sentimentos dele. "Que covarde você é", ela disse. Acusando de desrespeitá-la nos últimos meses, ela questionou seus votos matrimoniais, zombando das palavras que eles disseram uma vez diante do altar. Suas palavras estavam cheias de sarcasmo e desprezo por John, que, em sua opinião, não merecia sua atenção ou amor. Apesar de sua crueldade, John continuou a implorar a ela, expressando seu amor inabalável por Christie, mesmo com seu coração despedaçado por suas palavras. "Você não entende que eu te amo", ele disse. Seu olhar, cheio de amor e admiração por sua beleza, permaneceu inalterado, como no dia do casamento, quando ele alegremente colocou a aliança em seu dedo.
No entanto, Christie rejeitou seus sentimentos, desdenhosamente notando que ela nunca o deixaria tocá-la novamente. Ela até ameaçou substituí-lo por um homem de verdade que pudesse satisfazer suas necessidades e zombou de John. Tenho uma ótima sugestão para você. Eu poderia deixar você assistir enquanto sua melhor amiga e eu fazemos sexo na nossa cama, ela disse. Naquele momento, perdida em suas fantasias, Christie não percebeu a mudança repentina na expressão facial de John. Suas feições normalmente gentis ficaram severas, os músculos de sua mandíbula ficaram tensos e suas mãos se fecharam em punhos de raiva. John, que sempre fora amoroso e gentil, pela primeira vez soltou uma torrente de palavras raivosas, enquanto a mão de Christie, acostumada a acariciá-lo, congelou no ar, não esperando tal reação dele. Endireitando-se e virando a cabeça, ela observou enquanto ele saía do quarto, começando a descer as escadas com uma sensação de intriga e leve apreensão. Christie deixou o pente na pia e correu atrás de John, notando, indo em direção à porta da frente. Aonde você está indo? Para o pub para beber e reclamar com o barman sobre sua existência miserável? Ou decidiu correr para a mamãe e chorar em seu ombro como um garotinho? Ela atirou sarcasticamente para ele, de pé na escada com os braços pendurados ao lado do corpo. Ele parou na porta, olhando tristemente para ela por alguns segundos pesados. No antigo quarto deles, ele percebeu que tinha tirado tudo o que podia dela e concluiu que não lhe devia mais nada. Adeus, Christie, ele finalmente disse antes que a porta se fechasse atrás dele. O som da porta do carro dele abrindo, depois batendo, um motor ganhando vida, e logo ela ouviu indo embora. Para onde ele estava indo? Christie se perguntou, mas então apenas deu de ombros. Para o inferno com ele, deixe-o ir para onde quiser, ela pensou, descartando a situação com desdém. Pegando seu telefone, ela discou um número familiar. Olá, meu querido, ela ronronou afetuosamente. Meu amado se esgueirou para longe, então por que você não vem? Você está a caminho? Depressa, mal posso esperar. 3 dias depois, John chegou em casa, abrindo a porta da garagem com um controle remoto do carro. Entrando, ele fechou a grande porta atrás de si. Pegando sua pasta, ele entrou em casa com determinação. De manhã, Christie estava na mesa da cozinha, absorta na leitura do jornal e apreciando o café aromático. Neste momento, John, sem dizer uma palavra, passou por ela e foi para seu escritório em casa, cheio de curiosidade. Intrigada, Christie rapidamente se levantou e se aproximou da porta de seu escritório, tentando entrar. Ela encontrou a porta trancada, o que lhe pareceu estranho, já que John normalmente não a trancava. Após uma breve batida e um clique na fechadura, ela conseguiu entrar e viu John, estudando atentamente um mapa da área no computador. Presumindo que seu marido estava ocupado com um projeto para um complexo residencial perto do lago, ela o encontrou no trabalho. John lançou-lhe um olhar pesado e perguntou secamente o que ela queria. Christie, sentindo-se insegura devido à grosseria inesperada do marido, começou a expressar sua preocupação. Ela confessou que estava preocupada com ele, pois ele havia desaparecido por 3 dias e não atendia ligações. As palavras dela soaram pouco convincentes, dado seu comportamento desrespeitoso recente com ele. John perguntou sarcasticamente se ela estava realmente preocupada com ele, o que fez Christie refletir. Havia algo em comum nele, como se ele tivesse mudado por dentro. Tentando aliviar o constrangimento, ela tentou tocá-lo, mas John se esquivou do toque. Ofendida, ela perguntou se ele não queria beijar a esposa depois de uma ausência tão longa. O olhar dele, cheio de distanciamento, pareceu estudá-la antes que ele balançasse a cabeça negativamente e pedisse que ela fechasse a porta atrás dela enquanto ele retornava ao seu trabalho no computador. Christie estava realmente perplexa. Seu marido normalmente atencioso e afetuoso de repente se tornou distante e frio. Sentado em frente a ela, ele parecia uma pessoa completamente diferente, fazendo Christie estremecer involuntariamente. Ela fechou a porta do escritório cautelosamente atrás de si e rapidamente foi para o quarto pegar seu telefone. No primeiro toque, a voz de Jake foi ouvida do outro lado da linha. Jake, ele voltou, ela começou, mas algo está errado. Ele nem me beijou quando chegou.
Com palavras de consolo, Jake respondeu que talvez o marido dela tivesse percebido sua partida e se sentisse impotente para mudar a situação. Prometendo vir à noite e resolver tudo juntos, ele prometeu falar com o marido de Christie, que antes era seu melhor amigo. Duvidosa, mas esperando pelo melhor, Christie concordou em se encontrar com Jake à noite. John, tendo ouvido parte da conversa dela, sorriu e voltou ao seu trabalho no computador. À noite, quando Jake chegou, Christie alegremente o cumprimentou na porta, o abraçou e o beijou apaixonadamente. Onde ele está? Jake perguntou enquanto eles se afastavam um do outro. Apontando para a porta do escritório onde seu marido tinha passado o dia inteiro, Christie pediu para Jake falar com ele a sós. Aproximando-se da porta do escritório, o amante bateu, descobrindo que estava trancada. John, sou eu, seu amigo Jay. Podemos discutir algo? O som da fechadura clicando foi ouvido quando Jake entrou no escritório. Ele encontrou John com um sorriso amigável e se aproximou dele, sua mão já estendida para um cumprimento. No entanto, depois de um momento, seus passos diminuíram. John, acomodado atrás da mesa e recostado na cadeira, observou Jake atentamente. O sorriso inicial no rosto de Jake desapareceu, e sua mão caiu em um gesto de resignação. Feche a porta atrás de você e sente-se, John disse em um tom de comando, acenando em direção a uma cadeira vazia. Jake obedientemente fechou a porta e sentou-se, observando enquanto John lentamente se servia de uma bebida. Você não vai oferecer uma bebida ao seu amigo? Jake perguntou, enquanto John já estava fechando a tampa da garrafa de uísque e colocando-a de volta no lugar. John parou por um momento, olhando para Jake como se ele não fosse nada. Amigo? Você realmente se considera meu amigo? Ele perguntou. Jake se sentiu envergonhado, evitando o olhar de John. Droga, Christie estava certa, ele pensou consigo mesmo, percebendo que John não era o macho beta fraco com o qual estava acostumado. Claro que fui seu melhor amigo por muitos anos, Jake respondeu. John sorriu. Melhor amigo, hein? Ele estendeu as palavras, saboreando seu significado. Diga-me, que tipo de amigo seduz a esposa de um velho amigo? John, me desculpe, Jake começou, mas John o interrompeu. Você é tão impaciente em seu desejo de ter Christie, não é? Ele perguntou. Jake assentiu, como se admitisse seus sentimentos. Quanto você a quer? Em outras palavras, qual é o preço dela para você? John continuou. Jake olhou para ele, sem entender para onde o outro estava indo. Não finja que não entende, Jake, John disse com um sorriso sarcástico. Você é um empresário experiente com habilidades de negociação. Todos os seus milhões falam por si. Cada negócio tem seu preço. Então me diga, qual é o preço de Christie para você? Jake se sentiu inseguro enquanto murmurava, não sei. Seu amigo John, com um sorriso no rosto, rapidamente retomou a conversa, perguntando, você adivinhou que eu tenho uma proposta, certo? A propósito, seu novo Bentley é simplesmente magnífico. Diga-me, quanto custou para você? Mais de $500.000, Jake respondeu orgulhosamente, sem esconder sua bravata. E foi um pedido especial? Perguntou John. Sim, paguei o carro integralmente, Jake respondeu. John, sorrindo, girou pensativamente seu copo nas mãos. Excelente, isso pode ser um bom começo para o nosso acordo, ele disse, tomando um gole do copo. Eu também preciso de 25% do seu capital total, John disse seriamente. Espera, o que você disse? Jake perguntou, descrente do que ouvia. Você quer que eu lhe dê meu Bentley mais 25% do meu capital em troca de Christie? Com um sorriso sutil, John acrescentou, exatamente. Vai custar mais de $50 milhões. Jake, ofegante de indignação, exclamou, você deve estar brincando. Você está louco? Minha pesquisa mostra que o valor exato é $5.253 milhões. John continuou calmamente, verificando os dados em seu computador. E não, estou falando sério.
Levantando-se nervosamente da cadeira, Jake começou a andar de um lado para o outro no escritório, resmungando algo baixinho e lançando olhares descontentes para John. John, no entanto, parecia absorto em separar papéis e não prestou atenção à agitação de Jake. Parando finalmente, Jake perguntou tenso: "Então você quer meu carro e 25% do meu capital em troca de Christie?" Ele percebeu que Christie estava certa. John não era alguém que pudesse ser facilmente manipulado. Por que eu deveria sequer considerar isso quando sua esposa já decidiu? Jake disse e riu de John. Abrindo um dos documentos em seu computador, John imediatamente o enviou para impressão. A impressora emitiu um bip curto e ele puxou uma folha quente, estendendo-a para Jake. Você já pensou nas consequências? E se o conselho de administração e os acionistas descobrirem? Você será capaz de manter sua riqueza e poder depois do escândalo quando o documento aparecer na mídia? Perguntou John, servindo-se de mais uísque, acusando Jake de chantagem. Jake, fazendo careta, leu a carta, que detalhava todos os aspectos da intriga deles, incluindo como ele e Christie se tornaram ferramentas de pressão psicológica e humilhação contra John. Também no relatório havia evidências e Jake poderia ser facilmente acusado de lavagem de dinheiro. Você pode pensar o que quiser, mas tem até o meio-dia de amanhã, John declarou, estabelecendo um prazo e um preço para seu silêncio, uma participação controladora na empresa. Isso é extorsão, Jake protestou, acenando com as mãos. Você não vai escapar dessa. John, sorvendo sua bebida pensativamente, respondeu, talvez, talvez não. Mas se você quiser Krista, embora eu não consiga entender o porquê, meu preço continua o mesmo. Aceite minha oferta sem reservas, e eu prometo que você e Krista podem passar o resto de suas vidas juntos sem minha interferência. Não é isso que você quer? Ponderando, Jake admitiu que ele realmente desejava passar sua vida com Krista. Sorrindo, John ofereceu: se você concordar, eu até organizo um jantar de comemoração para vocês dois. O que você diz? Preciso de tempo para pensar, Jake respondeu, perdido em pensamentos. John assentiu compreensivamente, prometendo: eu tornarei isso público até o meio-dia de amanhã, então estarei esperando sua decisão o mais rápido possível, dobrando o braço e batendo no mostrador do relógio com a unha. Naquele momento, o relógio começou a contagem regressiva. Enquanto isso, seu antigo amigo tirou um lenço do bolso e enxugou o suor do rosto e do pescoço. Por favor, não esqueça de fechar a porta quando sair, John concluiu a conversa, sinalizando que a reunião havia terminado. Perplexo, Jake se levantou e saiu do escritório, cambaleando com as pernas dormentes. Através das cortinas, o dono do escritório observou Jake e Krista saindo. Ele sorriu e fez vários telefonemas. Krista só voltou para casa ao amanhecer. Ouvindo a conversa deles na entrada da garagem, John captou as palavras de Jake. Pense só, em alguns dias começaremos uma nova vida sem John. Agora deixe-me entrar e experimentar esses cafés da manhã. Ele terminou, dando um tapa carinhoso nas nádegas de Krista, ao que ela riu e o puxou, prometendo: não agora, mas em breve. Mal posso esperar para que John seja nosso garçom, Krista disse, beijando Jake e entrando na casa porque Jake tinha concordado com o acordo e eles queriam que John organizasse a noite deles. Percebendo que a luz do quarto do marido estava acesa, Krista se perguntou se ele tinha estado lá todo esse tempo. Tentando abrir a porta, ela a encontrou trancada. John, nós tomamos uma decisão. Estou deixando você. Ela gritou através da porta, mas não ouviu resposta. Krista ficou perto da porta trancada, ouvindo, mas então decidiu seguir em frente, preocupada com o comportamento estranho do marido. Krista subiu até o quarto principal para encontrar John. Enquanto isso, John recebeu uma breve mensagem do representante de Jake, que solicitou os detalhes de sua conta offshore por milhas, e John respondeu imediatamente, fornecendo o número da conta offshore e avisou que entraria em contato para garantir que a transação fosse concluída. Algumas horas depois, John confirmou que a quantia acordada havia sido recebida integralmente. Ele imediatamente transferiu, distribuindo entre várias outras contas às quais tinha acesso, completando assim a operação financeira. John enviou uma mensagem para Jake e Chrissy, informando-os que o jantar seria realizado hoje à noite às 19 horas.
Imediatamente depois, ele foi às compras para preparar tudo o que precisava para a refeição da noite e voltou uma hora depois, começando os preparativos na cozinha com entusiasmo especial. Cozinhar sempre dava prazer a John, especialmente quando envolvia um jantar de despedida tão significativo para ele e seus convidados. Chris chegou em casa por volta das 18 horas e foi direto para a cozinha, onde, para sua surpresa, encontrou John cozinhando o jantar. Até aquela noite, ela não tinha ideia de que seu marido possuía talentos culinários. Eu não sabia que você sabia cozinhar, ela disse com genuína surpresa. John olhou para ela, erguendo levemente uma sobrancelha e apoiando-se na mesa com as duas mãos, antes de responder, há muita coisa que você não sabe sobre mim. Ele continuou, limpando as mãos com um pano. Talvez se você ficasse em casa às vezes em vez de correr para o seu amante, você também pudesse aprender alguma coisa. Pelo menos aprendi a me defender. Agora vai e se arrume. Seu jantar estará pronto em breve. Chris tentou beijá-lo na bochecha, como fez no dia anterior, mas John se virou, evitando seu toque. Saindo da cozinha, Chris cambaleou escada acima enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que eu fiz? Ela se perguntou. Poucos minutos antes das 19 horas, Jake apareceu na porta da frente e tocou a campainha. Abrindo a porta, John imediatamente o deixou entrar, sem perder tempo com palavras extras. Logo depois, Jake tirou alguns documentos com assinaturas da bolsa que trouxera consigo e entregou a John as chaves de um Bentley. Sorrindo, John disse, como prometido. Em resposta, Jake, tossindo secamente, brincou, droga, minha garganta está um deserto de tudo isso. Tem alguma coisa para beber? Obrigado por manter sua palavra. Em breve lhe darei uma garrafa de champanhe fino para comemorar, John respondeu, guardando as chaves no bolso e ansioso pelo momento em que poderia dar uma volta no novo Bentley. Chris desceu as escadas, deslumbrante em um vestido preto curto com costas abertas que deixavam pouco para a imaginação. John notou que ela não estava usando seus anéis. Aproximando-se da mesa de jantar, John, pensativo, puxou uma cadeira para ela. Ela sorriu para ele enquanto se sentava, mas ele não retribuiu o sorriso. Jake, por outro lado, sentou-se, sorrindo amplamente e disse, você está deslumbrante, querida, beijando a mão dela e olhando para ela com admiração. Que bom que você tirou suas alianças, ele acrescentou. Quando John trouxe 2 taças de champanhe para a mesa e então retornou com um prato grande, levantando a tampa para liberar uma nuvem de vapor, todos alegremente inalaram o aroma de sua lasanha caseira. Talvez você tenha perdido sua vocação, Jake brincou, colocando um guardanapo em seu colo. John silenciosamente serviu a lasanha, distribuindo porções nos pratos. Chris, pegando um garfo, não olhou para John e perguntou, você não vai se juntar a nós? John, servindo champanhe, balançou a cabeça. Não, este jantar é para você. Não quero me intrometer na sua noite. John recuou para longe e observou o casal apaixonado com interesse enquanto bebiam champanhe alegremente, trocando brindes em homenagem um ao outro e ao futuro feliz compartilhado. Gradualmente, eles pararam de prestar atenção nele, permitindo que ele escapasse despercebido para seu escritório, com um sorriso brincalhão em seu rosto. Acomodando-se em sua cadeira, John olhou para o relógio, contemplando seus próximos movimentos. Em um instante, ele ouviu o barulho de uma queda e um estrondo. Olhando para a sala de jantar, ele encontrou Chris e Jake em uma posição incomum, Jake com o rosto pálido escondido atrás de um prato de lasanha, sua mão pendendo frouxamente para baixo. Chris apareceu sedutoramente despida devido ao seu vestido escorregadio, sua cabeça baixa, cercada por cacos de vidro. John supôs que o casal ficaria inconsciente por pelo menos 6 horas. Ele começou seu trabalho. Despindo ambos os amantes completamente, ele cuidadosamente entrelaçou seus corpos, amarrando suas mãos e pernas uma na outra. Então, levando uma carroça com ele, ele os empurrou para fora, envolvendo os corpos em correntes pesadas com pesos para segurança e colocando mordaças em suas bocas caso acordassem. Depois de algum esforço, ele os colocou em uma grande bolsa de lona comprada especificamente para esta ocasião. Usando o carrinho e um elevador, John moveu a bolsa com os amantes para o porta-malas de seu Bentley, então seguiu para o destino sob o céu estrelado. Ao chegar,
depois de algumas horas, ele ouviu farfalhar e sons abafados. Quando ele afrouxou os laços e abriu a bolsa, duas cabeças atordoadas espiaram, olhando ao redor em pânico total para a escuridão que os cercava. John se inclinou sobre os cativos, segurando um taser compacto na mão. Se vocês prometerem ficar quietos, eu os solto e respondo a quaisquer perguntas, ele ofereceu, acrescentando ameaçadoramente que qualquer grito seria severamente punido, enquanto demonstrava o taser em sua mão. Os cativos concordaram quase simultaneamente, e John imediatamente os libertou das mordaças. Onde estamos? Christie perguntou ansiosamente, sua voz tremendo de horror. Quem é você e o que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Jake também expressou sua confusão, mas John, virando-se para Christie, disse, você está em um lugar onde o verdadeiro John decidiu acabar com sua vida. Christie não entendeu o que tudo isso significava e presumiu que eles tinham sido sequestrados por um maníaco. Vocês todos entenderam mal, John me disse, como vocês dois, pessoas miseráveis e terríveis, o humilharam. Disse John. Para a surpresa dos presentes, John revelou que não era John, mas seu irmão gêmeo, compartilhando não apenas DNA idêntico, mas também o mesmo nome com iniciais correspondentes. Christie e Jake ficaram atonitos com essa revelação, como servos pegos pelos faróis. Eu o avisei sobre você, Christie, mas ele estava apaixonado demais para me ouvir, John continuou, mostrando quão perto ele tinha estado de intervir no relacionamento deles no momento crucial do casamento. Ele expressou arrependimento por não ter feito isso, culpando-se pelas consequências. Atordoada, Christie perguntou a John onde ele tinha estado no dia do casamento, ainda descrente do que estava acontecendo diante de seus olhos. Eu nunca tinha reparado em você antes, ela começou, tentando permanecer discreta e não atrair atenção desnecessária. John me contou sobre você, Christie. Apesar da nossa comunicação próxima, John e eu éramos muito diferentes. Ele sempre foi paciente e gentil, capaz de encontrar um ponto em comum com todos ao redor. Ao contrário de mim, John tentava evitar conflitos e estava sempre pronto para fazer muito pela sua felicidade, amando você de todo o coração. Após uma breve pausa, ele continuou. Quanto a mim, eu vi através de você desde o começo. Eu tinha certeza de que você seria a pessoa a atraí-lo na primeira oportunidade. Você poderia dizer que foi meu sexto sentido ou apenas intuição. Pelo bem de John, eu esperava estar errada sobre você. Infelizmente, eu estava certo, ele concluiu, apertando os dedos desanimadamente e olhando para a distância. John nunca mencionou que tinha um irmão, Christie sussurrou em espanto. Sim, porque eu poderia muito bem não existir em sua vida, ele respondeu sarcasticamente. Eu poderia te dizer o porquê, mas aí eu teria que te eliminar, ele acrescentou, e então riu da própria piada. Como você pode ver, está bem escuro agora, então você certamente não consegue ver os arredores, ele continuou depois que as risadas diminuíram. Só para o caso de você ainda estar interessado, estamos no coração de um lago sem fundo. Aqui, neste lugar, John decidiu pôr fim a toda essa loucura há alguns dias. Ele não suportou mais o que você fez com ele e escolheu a saída mais simples, concluiu com o coração pesado. Tentei impedi-lo, mas ele estava inconsolável. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelas bochechas de Christie enquanto ela, tremendo de medo e tristeza, se virava para John. John, é verdade? Ele faleceu? Sua voz soou tão trêmula que o ar estava cheio da aspereza do desespero. John, sem esconder seu desdém, respondeu com um tom claramente zombeteiro. Sim, e em grande parte você mesmo é cúmplice da morte dele. Você disse a ele que não havia amor, que ele não era necessário para você. É o mesmo que puxar o gatilho, mirar uma arma na cabeça dele. Ele virou o olhar para Jake, suas palavras perfurando o ar. E você, Jake, sempre fingiu ser amigo dele. Mas na realidade, você roubou a esposa dele, o traiu. Você não tem vergonha do que fez? Ele sempre foi meu amigo, Jake começou. Mas John o interrompeu. Você nunca foi um amigo verdadeiro para ele. Você o usou, brincou com os sentimentos dele, o humilhou em qualquer oportunidade. E agora aqui está você, Jake, me perguntando sobre promessas, sobre como você e Krista passarão o resto de suas vidas juntos.
John continuou expondo Jake implacavelmente, que, consumido pelo desespero e pela dor, explodiu emocionalmente. Você prometeu, você disse que ficaríamos juntos, mas você mentiu, Jake disse. John apenas sorriu friamente em resposta às acusações de Jake. Sim, eu disse que vocês ficariam juntos, e eu não menti. Só não especifiquei que a vida de vocês juntos seria curta. No final, vocês morrerão no mesmo dia, o que é, afinal, justo depois de tudo que fizeram ao meu irmão. Krista continuou a chorar, implorando por misericórdia, enquanto John, com frio desprezo na voz, concluía. Infelizmente, não posso te perdoar por tal coisa. Por favor, não faça isso, não conosco. Eles gritaram, mas suas palavras eram apenas o eco da verdade implacável que ele revelou, expondo o jogo amargo e traiçoeiro que levou à tragédia. John olhou para ela com fria indiferença, antes de você tão cruelmente rejeitá-lo, esmagando seus sonhos e traindo sua confiança. Ele estava tão deprimido. Quando ele me contou sobre isso, sua reação foi apenas uma risada fria, sugerindo que ele se resignasse ao papel que você havia preparado para ele. Bem, agora é sua vez de encarar o inevitável. Você é louca, ela exclamou, remexendo freneticamente em sua bolsa. Deixe-nos ir, você não vai escapar dessa. John apenas deu de ombros. Talvez não, mas talvez sim, ele disse calmamente. Mas quando eles encontrarem sua carta de despedida no computador, não vai mais importar. Sorrindo, ele acrescentou, devo admitir, a carta é realmente tocante. Mas vamos mudar de assunto. Você sabia que ninguém nunca encontrou o fundo deste lago? Não é chamado de sem fundo à toa. E a corrente firmemente enrolada em vocês dois garantirá que sua descida seja rápida. Alcançando a corrente que ressoava, John a fez tilintar, capturando os olhares horrorizados de ambos os cúmplices. Presumo que vocês permanecerão conscientes por não mais do que 1 minuto e depois disso vocês podem viver um pouco mais, ele previu severamente, preparando-se para a despedida. É uma pena que não haverá música ou cerimônia desta vez. Espero que aproveitem sua lua de mel, ele acrescentou sarcasticamente, inclinando o saco e empurrando-o para a água, onde o casal começou a lutar desesperadamente por suas vidas, gritando de terror. John disse calmamente, boa viagem. Observando suas silhuetas desaparecerem nas profundezas escuras, deixando para trás apenas as bolhas que logo deixaram de aparecer, restaurando o lago à sua tranquilidade habitual. Então, sob o luar brilhante, ele ligou o motor do barco e seguiu em direção ao Cove Pier, guiado pelas luzes piscando através da neblina. Ao chegar, ele desligou o motor e, pulando em seu Bentley discretamente estacionado, desapareceu na noite. Sob as sombras espessas das docas, ele ligou o motor, que zumbia suavemente. John fez uma nota mental para destruir todas as evidências, depois disso ele enviou uma mensagem de texto. Recebendo uma resposta instantânea, ele sorriu. Obrigado, irmão. Aproveite a viagem.